ceticismo, do não se crer em nada, do consumismo, a escuridão do ateísmo prático. Nosso Estado se proclama agora Estado laico e cada vez mais vai tomando, ou tirando a liberdade e a vivência religiosa. Esse mundo escuro na autossuficiência e na prepotência de tantos que nos governam e que saem ilesos de suas corrupções. Também nós estamos na escuridão da destruição das famílias, a perda que nós temos hoje e o desgaste dentro da própria casa, a escuridão e a solidão que traz para nós, ou que faz muitos buscar o refúgio na mídia, na internet, na pornografia, nas conversas e bate-papos das redes sociais, a escuridão do mundo à noite, nesta, diríamos assim, propagação de motéis em todas as cidades, as mentiras que nós ouvimos cada dia nos telejornais, o mercado hoje da religião, quando nós sabemos que há muita crença, mas pouco comprometimento, há mais alienação e não a vivência de Deus que nos liberta. É noite também na comunidade católica, na nossa igreja, presa muitas vezes em seus rituais, para alguns grupos, é claro, na estética, alguns hoje quase que um fetiche de paramentos, presa em suas sacristias, muitos padres que ficam escondidos e presos, acomodados em seus lugares, leigos e leigas acomodados em seus bancos. É noite, irmãos, estamos no meio da escuridão, a noite que nos apavora, que nos faz tremer. Depois de nos situarmos dentro da noite, então nós descobrimos a proclamação. Escutemos hoje a palavra de Deus, a palavra que nos diz: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. O Senhor nosso Deus, fez crescer em nós a alegria, fez brotar a luz em meio às trevas, a vida em meio à morte. O Senhor nos traz a alegria da sua presença e todos somos chamados a viver seguros e realizados com a sua presença, porque para nós nasceu um menino, foi-nos dado um filho, diz a leitura, a primeira. Ele traz nos ombros a marca da realeza, ele é chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. Grande será seu reino, e a paz não terá mais fim para todo sempre. É o amor do Senhor proclamado na leitura e realizado em nossas vidas. A luz que brilhou em meio às trevas é o Salvador que chegou até nós. A leitura nos traz palavras encantadoras, consoladoras, porque o profeta, ele vê a luz brilhar na escuridão e enche o nosso coração, ou pelo menos deveria, de esperança e de vida. Mas perguntemos-nos: quem é este menino?
esta criança com esses títulos tão pomposos, títulos tão importantes, com um destino tão impressionante, e sua missão tão encantadora. Certamente deveríamos encontrá-lo num palácio coberto de fina seda, de ricos brocados, reclinado no berço travejado de ouro, de pedras raras e preciosas, cercado e cuidado por muitos empregados. Um menino, como o profeta diz, com todos esses títulos, deveria ser tratado assim, não é mesmo? Mas escutemos o Evangelho que acabamos de proclamar. Que surpresa tão surpreendente! Escutemos o que o Evangelho diz sobre o menino, como ele nasceu, como ele veio, como ele apareceu no meio de nós. Diz o Evangelho: naqueles dias, César Augusto, o dono do mundo, o soberano daquele momento, ele publicou um recenseamento de toda a terra. Por ser da família da descendência de Davi, diz o evangelista, José subiu da cidade de Nazaré até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, e lá foi registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E lá aconteceu um parto. Maria deu à luz ao primogênito. O menino que o profeta anunciou com tantos títulos pomposos foi enfaixado e colocado na manjedoura, pois não havia lugar para ele na hospedaria, diz o evangelista, não havia casa que o acolhesse. E ela enrolou o menino no pano, e ela colocou o menino numa manjedoura, ou num coxo, o coxo desses que vemos, onde os animais podem comer e se alimentar. Como é possível, irmãos e irmãs, um contrassenso tão grande? O conselheiro admirável, o Deus forte, o Pai dos tempos futuros, o príncipe da paz, nascido pobre, em meio aos pobres, em circunstância pobre, tão imprevista, tão absurda, tão escandalosa. Que sentido tem isso para nós? Como pôde tal loucura de Deus? Ou, quem sabe, tal sabedoria de Deus que nos desconcerta. O Deus que age assim é o Deus que nos ama, é o Deus que nos surpreende, é o Deus que nos confunde, é o Deus que, na verdade, nos motiva a superar e subverter as nossas expectativas. Nossas expectativas são fantasiosas, são falsas. Por isso, Deus subverte, Deus desconcerta, desconstrói toda a imagem que nós fazemos desse menino de encantadores títulos, mas com um nascimento tão humilde no meio de nós. Nós somente podemos compreender e acolher essa lógica de Deus se nos deixarmos conduzir por Ele. O Deus que nos surpreende é o Deus de Israel, é o Deus nosso Senhor e Salvador, o Deus que desconcerta os corações orgulhosos, que depõe do trono os poderosos e que exalta os humildes. Como pode
Hoje nasceu para nós o Salvador, o Cristo Senhor. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para nós o Cristo, nosso Senhor. E se quisermos ver, meus irmãos, minhas irmãs, a presença desse Deus, se quisermos reconhecê-lo no meio de nós e adorá-lo, nós não podemos, como frequentemente fazemos, buscá-lo nos shopping centers da vida, ou nas festas poderosas e ricas que a gente vê acontecer na cidade, ou no salão de festas nobres, onde então podemos encontrá-lo. O sinal nos foi dado, nos foi revelado. Só encontraremos a Deus quando nos voltarmos para o presépio, envolto em faixas, deitado na manjedoura. Nós nos encontraremos também nos pequenos e pobres, como os pastores que foram no meio da noite alertados para a presença de Deus no meio deles, com o sinal da estrela que os guia. Encontraremos a Deus no meio dessa noite, onde o céu e a terra trocam os seus dons. Deus se fez um de nós, um como nós, entrou no drama da nossa história, assumiu a nossa miséria e nos deu de presente a santificação e a salvação. O céu e a terra trocam os seus dons. É-nos dado participar da divindade daquele menino que assumiu a pobreza da nossa humanidade. Irmãos e irmãs, ante de tal maravilha, diante de tal mistério, diante de tanta bondade e do amor de Deus, o que podemos fazer? O salmista nos propõe um caminho de vida, com toda nós, seres humanos, com toda a criação, podemos então cantar ao Senhor um canto novo, dia após dia, anunciar a sua salvação. O céu está exultante, a terra está cheia da sua presença, o Senhor está no meio de nós, Ele é a nossa salvação. Se quisermos ouvir mais e entrar nesse mistério, escutemos então o apóstolo, a segunda leitura. A graça de Deus se manifestou nessa noite santa. Ela nos ensina a abandonar a impiedade das paixões mundanas, diz Paulo, e a viver neste mundo com equilíbrio, piedade e justiça. Irmãos e irmãs, não nos enganemos. Quando sairmos da paz desta igreja, desta noite santa, encontraremos o mundo envolto nas trevas, numa noite escura, porque não sabe da luz que brilhou nesta noite que celebramos o nascimento do Salvador. Não nos enganemos, irmãos. Amanhã estaremos escutaremos ainda falar de atentados, de violência, de drogas, de pornografias, de famílias destruídas, de corrupção na política. Na semana que vem, na semana próxima, no ano novo, a televisão, os meios de comunicação ainda estarão atentando contra o Evangelho, a igreja, a nossa comunidade
autoridade católica, os jornais, as revistas, ainda estarão tentando desmoralizar a Igreja de Jesus Cristo. Mas eles, irmãos, eles não sabem que a paz nasceu. Eles não viram a luz brilhar. Eles não contemplaram o menino que nos foi dado. Quanto a nós, irmãos, aqui reunidos, somos saciados pela paz desse menino que nasceu nessa noite santa. Aguardemos com total confiança a feliz esperança e a manifestação final do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós no presépio e também na cruz, para nos resgatar de toda maldade, para tirar de nós toda a escravidão, toda a sujeição às trevas desse nosso tempo. E ele se entregou na cruz e no presépio para formar para si um povo novo, um povo que lhe pertence, um povo que pratica o bem, um povo desacomodado, um povo insaciável no amor de Cristo, na luz que brilhou nessa noite santa, na paz que Ele, o Salvador, nos traz. Irmãos e irmãs, nasceu para nós o Salvador. Alegremos-nos nesta noite com o Senhor. A todos, vocês, nós aqui reunidos, e aos seus familiares, levem os desejos de um Natal feliz, de uma salvação realizada em suas casas, em suas vidas. Levem a todos os que encontrarmos hoje, amanhã e depois, no outro ano, a mensagem desta noite santa. Glória a Deus no mais alto dos céus, paz na terra aos homens por Ele amados. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, nesta noite santa do Natal do Senhor,